Você está ouvindo Mensagem de Esperança. A mensagem de esperança de hoje tem por título Um morreu por todos, e o verso para refletirmos encontra-se em Romanos capítulo 6, versículos 23, que nos diz: O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ao criar o ser humano, Deus quis fazê-lo como um ser moral com quem pudesse se relacionar pessoalmente. Por isso o fez à sua imagem conforme a sua semelhança, com uma consciência moral na qual inscreveu a mesma lei da santidade que é atributo da natureza divina. A harmonia do ser humano com essa lei iria glorificar o Criador e resultaria em felicidade e vida eterna, enquanto sua transgressão iria desonrar a Deus e teria como efeito a manifestação da sua ira na forma de punição incluída na lei, que seria a morte. Ora, o salário do pecado é a morte, e o pecado é a transgressão da lei. O pecado torna a pessoa devedora à lei, culpada e merecedora da morte. O pecado nunca pode ser tratado separadamente da morte. Um é consequência do outro. Havendo pecado, deve haver morte. Por ser justo, Deus não pode simplesmente fechar os olhos ao pecado e desculpá-lo, sem que haja as consequências. Alguém pode indagar: por que a lei não pode ser então relaxada, afrouxada de modo a não punir seus transgressores? Ora, ocorre que a lei não é algo que Deus desejou criar a partir de si mesmo e que poderia ser de um jeito ou de outro, como acontece com as leis humanas, que são constantemente alteradas ou aperfeiçoadas ou até mesmo anuladas, ou que se modificam ao longo do tempo conforme a necessidade. A lei é uma expressão da própria natureza santa de um Deus santo. Por isso só pode ser o que é. Como Deus é perfeito e não muda, assim também a lei de Deus não muda. É o reflexo do seu caráter. A boa notícia é que Deus aceita uma substituição. Outro ser que, além de divino, também seja humano, mas sem pecado e que esteja à altura da lei, pode substituir o pecador se este aceitar a substituição. Em todo o universo só há uma pessoa que preenche todas as condições, todos os requisitos. Essa pessoa é Cristo. Como nosso substituto, ele pagou toda a nossa dívida à justiça de Deus. A lei não foi cancelada como alguns dizem, mas a condenação que a lei nos traria sobre nós como pecadores, essa sim. O documento de dívida foi encravado por ele lá na cruz do Calvário e assim ficamos isentos dessa culpa. Como escreveu o apóstolo Paulo, um morreu por todos, logo todos morreram. Sendo assim, para nossa eterna felicidade, precisamos aceitar a Cristo como nosso substituto e glorificarmos a Deus por ele ter provido um meio de salvação para a humanidade. Pensemos nisso e fiquemos na paz do Senhor Jesus.